Vamos falar de igreja? Calma, eu disse vamos falar de igreja, não falei vamos falar mal de igreja. Até mesmo porque já tem muita gente que faz isso, infelizmente. Mas vamos lá, igreja. Quando eu falo igreja, quando eu cito essa palavra igreja, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Sei, a gente sabe, o conceito de igreja é um grupo de pessoas reunidas para louvar a Deus, a gente sabe disso. A gente tem praticado isso muito mais nesses tempos de pandemia. Até mesmo porque estamos impedidos de ir aos nossos templos e estamos nos reunindo de outras formas. Virtual, como disse esses dias, não virtualmente, mas pelo meio virtual e utilizando outros meios para isso. E o conceito de igreja, grupo de pessoas, tem sido reforçado pela necessidade que nós estamos tendo de nos reunir dessa forma. Mas quando a gente fala igreja, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, de fato, é o templo, ou pelo menos o formato de igreja, a cruz, às vezes uma torre, um telhado triangular, um prédio triangular, né? É um estereótipo que a gente absorveu ao longo do tempo. Talvez esse estereótipo para nós brasileiros já tenha sido criado desde a nossa descoberta. 500 anos já tinha-se esse conceito. Aliás, há muito mais tempo, no Império Romano, quando o Império Romano abraçou se juntou ali à igreja, botou a igreja debaixo das suas asas para que dela ele obtivesse um apoio político, naquele momento ali o conceito de igreja já saiu de um grupo de pessoas para ser uma instituição, para ser um prédio, para ser alguma coisa assim. Na realidade, igreja não é isso. A gente já sabe. Mas a gente sabe que, como instituição, a igreja é uma instituição fantástica. Ela tem sofrido e sofre ao longo da sua vida, da sua criação, críticas. Ela tem sido decretada a sua valência, vamos dizer assim, várias vezes. E ela não morre, e ela não acaba, e ela não se encerra. Graças a Deus que essas pessoas que fazem isso não têm, de fato, poder para dizer o que uma igreja vai ser ou não vai ser. Né? Graças a Deus por isso. A gente tem, na década de 60, de 70, tivemos alguns pregadores que decretaram a morte de Deus, né? Falaram que Deus estava morto. Nos nossos tempos hoje, a gente ouve alguns pregadores falarem que a igreja tem estado alienada e irrelevante para a sociedade. A igreja não tem que estar alienada ou integrada à sociedade. A igreja tem que pregar a palavra de Deus. E se a igreja está pregando isso numa sociedade corrupta, ela não vai estar integrada à sociedade, ela vai estar alienada mesmo. É natural que isso aconteça, é natural que a luz esteja alienada das trevas. Se o mundo está em trevas, né, e a igreja não vai estar totalmente integrada. A igreja não tem que ser socialmente relevante. Esse não é o foco da igreja. O foco é pregar o evangelho. Claro que pregando o evangelho e fazendo a ação social natural que o amor cristão nos impulsiona a fazer, a igreja será socialmente relevante, vamos dizer assim. Mas ela não pode assumir essa postura, essa posição de ser socialmente relevante. O foco não é esse. Essa pode ser e até vai ser uma consequência. O fato é que a igreja tem o hábito de sepultar os seus coveiros, aqueles que determinam, dizem que a igreja está falida e está fadada ao fracasso, geralmente morrem e a igreja permanece. Geralmente porque até hoje isso não aconteceu. E creio que não vai acontecer. A gente tem fé em Deus que isso não vai acontecer. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Isso torna a igreja única, a igreja de Cristo,
é única, pois ele mesmo se entregou pela igreja. Não importa se o mundo odeia, não importa se crentes maltratam, se crentes criticam, se não crentes criticam, enfim, não importa. Nada disso importa, porque Cristo morreu pela igreja. Paulo também, na sua vida, amava, e amava muito a igreja. Ele passou, ele de perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? E por isso ele foi preso uma boa parte da sua vida por pregar o evangelho e assim morreu. Em 2 Coríntios 11, 28 e 29, mostra ali o amor e a preocupação que Paulo tinha com a igreja. 2 Coríntios 11, 28 e 29 dizem assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. É uma atitude que a gente não vê hoje, infelizmente. Às vezes a gente vê alguém enfraquecido e a primeira atitude é criticar. É dizer, olha, tá vendo? Tá fraco na fé, tá em pecado, olha lá. Né? Ao invés de tentar estender uma mão amiga para ajudar e reforçar e tirar a pessoa daquela posição, infelizmente, muitas vezes a gente já joga uma pá de cal em cima e acaba de enterrar. Em 1 Coríntios 5,19, Paulo mostra uma outra... 15,19. Paulo mostra uma outra situação. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso era algo muito pesado para Paulo. Ter sido, em algum determinado momento da sua vida, o perseguidor da igreja era algo que pesava muito a Paulo, algo que não o agradava. Ele se sentia mal com essa situação, realmente se sentia mal. De perseguidor, ele passou a ser um perseguido. E muito mais, ele se apaixonou pela igreja e deu uma boa parte da sua vida, dali para frente, óbvio, né, em proveito do trabalho de Cristo. Essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição 65. Essa lição tem por tema a igreja, Cristo presente no mundo. E a gente vai ver vários aspectos por que isso ocorre. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistafluminense.org.br. Essa edição 65 é referente ao segundo trimestre de 2020 e tem por tema a vida de Paulo. Foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, saudoso, falecido já, que nos deixou esse legado. Mas vamos lá. O que é igreja? Tudo bem, conhecemos esse conceito de igreja, grupo de pessoas. É um conceito que a gente trabalha direto para desviar, vamos dizer assim, o foco das coisas materiais. Quem usou muito esse termo foi o apóstolo Paulo. Paulo usou esse termo 62 vezes nas suas cartas. Cristo usou muito pouco, nos evangelhos aparece muito pouco, mas nas cartas de Paulo aparece o termo igreja 62 vezes. O termo grego para igreja aqui é eclésia. Esse termo significa uma congregação local de cristãos. Bom, quer dizer que quando Paulo falava de igreja, ele estava se referindo à igreja local? Não, não necessariamente. O termo eclésia refere-se a uma congregação local de cristão. O Novo Testamento nunca usa esse termo do jeito que nós estamos acostumados. Apesar da gente geralmente lembrar do templo em si, quando a gente fala igreja, a gente às vezes usa igreja como denominação.
Então, quando eu falo Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus ou Igreja Presbiteriana, eu estou me referindo a um grupo de pessoas daquela fé e ordem. Então, eu estou subdividindo a Igreja de Cristo em alguns grupos com costumes, com crenças ou com formas de culto semelhantes. Ajuntamento de igrejas também não é um termo que aparece nas cartas de Paulo e muito menos como instituição no meio da nossa sociedade. As nossas igrejas, as igrejas evangélicas, têm um CNPJ, tem um estatuto, tem uma organização que atende à legislação local e é, perante a sociedade, uma instituição. É uma personalidade jurídica, tem as suas responsabilidades como personalidade jurídica e como instituição. Porém, na Bíblia, essas referências dessas formas, como denominação, como prédio, como ajuntamento de igrejas ou como instituição, ela não aparece. Aparece eclésia, eclésia como um conjunto, como um povo. Algumas pequenas nuances vão aparecer em alguns textos, então tem algumas variações de significado. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em português. Então, se eu pego 62 vezes a palavra igreja, não quer dizer que 62 vezes ela apareceu como eclésia. Ela pode ter aparecido com outros significados. Isso não é regra. Pode acontecer para outras palavras, ok? Dependendo do que você traduzir, você traduz para a mesma palavra no português. Talvez ela tenha um significado mais amplo do que as palavras específicas que foram usadas para escrever na linguagem mãe. Mas no Novo Testamento, igreja é gente, igreja é povo. Então vamos lá, Atos 20, 28. Aparece lá ajuntamento de pessoas. Atos 20, 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou por seu próprio sangue. Está falando aqui de um povo, de um grupo, de um rebanho. Rebanho remete àquela imagem do gado todo junto no cantinho, ok? Então, um povo. Apocalipse 5:9, já lemos esse texto aqui em outra lição. Apocalipse 5:9 diz assim: entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, está falando de um ajuntamento, de um povão. As igrejas, a igreja, o povo que Cristo comprou, as pessoas que Cristo comprou. Não está falando de prédio e não está falando de instituição. Então, quando a gente fala igreja, a gente está falando de gente, não de prédio, não de instituição, não de denominação. Apesar de que, no português, essas coisas também são referidas como igreja. Mas, na Bíblia, igreja quer dizer eclésia. E eclésia, vem de kaleu, que quer dizer chamar. É o mesmo verbo usado para uma convocação de um exército. E quando a gente convoca um exército, não está pedindo por favor, está mandando. Né? Quando o governo convoca um exército para a guerra, convoca pessoas para servir, ele está mandando. Não é uma vontade, é uma exigência. Bom, igreja passou a ter um sentido de cidadãos no uso dos seus direitos civis mais tarde. Então, lá pelos idos de Paulo, anos 70, mas não da década de 70, 1970, mas anos 70 depois de Cristo, aproximadamente. Então, lá tinha um significado. Mais tarde, ele começou a ser usado como cidadãos no uso de seus direitos civis. Então, por exemplo, Atos 19, 32, 39 e 41, aparece uma outra palavrinha que não é bem igreja, não é eclésia. Nesses textos de Atos,
aparece algo mais parecido com assembleia. Então vamos lá, Atos 19, 32 diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Versículo 39. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Ainda, versículo 41. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então aqui ele já está falando de um povo um pouco mais organizado para exercer direitos. Coisas que nas igrejas evangélicas nós fazemos, no geral, nas igrejas evangélicas, pelo menos as históricas, que eu tenha noção, nós temos lá o estatuto, temos a assembleia, onde trazemos os assuntos para serem tratados e votados, tal qual é um condomínio, por exemplo, como a instituição, a CNPJ, personalidade jurídica, nós nos organizamos para tomar decisões. Então, as decisões de ligar e desligar membros do hall de membros são feitas, por exemplo, dessa forma: orçamento, aprovação de orçamento, aprovação de ações a serem tomadas que impactem no orçamento da igreja. Tem vários aspectos, vários assuntos são tratados em assembleia. Então, aí já é uma eclésia um pouco mais, não vou falar politizada, mas um pouco mais organizada de forma civil, direitos civis entrando na jogada. Essa eclésia já diferenciava da democracia, né? O povo. O povo é uma multidão não organizada. Nesse caso, eu estou falando de uma assembleia organizada, né? Por ter um caráter organizado. Paulo não lhe dá sentido político, mas eclésia para Paulo lá em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, né? Jesus disse que seria a sua igreja. Mateus 16, 18. Se eu não me engano, Mateus 16, 18. Quando está lá também: eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está falando de Pedro, está falando a Pedro que sobre esta pedra a igreja seria edificada. Então, igreja, no contexto bíblico do Novo Testamento, é um grupo de pessoas reunidas. Geralmente, um grupo local. Não é sempre, mas em uma parte ali do Novo Testamento está se referindo àquela igreja local. O que a gente chama de igreja local? Aquela igreja do bairro, da cidade, onde você se reúne. Claro que hoje a gente tem cidades grandes que tem muitos bairros e às vezes dentro de um bairro tem 10, 15, 20 igrejas, dependendo do tamanho do bairro e do número de igrejas que tem ali. Pode acontecer. A igreja local é aquela igreja que você deveria se associar quando se muda, perto de casa, que você pode ir com facilidade, que você vai conviver com a comunidade local, com as pessoas do bairro. Enfim, essa seria a sua igreja local. E na maior parte das vezes, claro, lá não se tinha cidades tão grandes, nem tantas igrejas assim, que tivesse toda esse espalhamento. Então, igreja aqui é um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus, por causa da fé em Cristo. É o povo de Deus reunidos. 1 Coríntios 11, 18. Quando vos reunir como igreja, está lá na Almeida do século 21. Então, voltamos à definição de que nós partimos. Igreja é um grupo de pessoas resumida. Eclésia, a congregação, ok? No geral, citando uma igreja local. Tá, mas existe uma dimensão maior de igreja, que é a dimensão universal. Então a carta de Efésios, ela é chamada Rainha das Epístolas,
porque ela é verdadeira, é um tratado sobre teologia da igreja já descrito. Então, o sentido de eclésia é muito mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal. E o que é uma assembleia universal? Vamos ver lá um exemplo. Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23 diz assim. Hebreus 12, versículo 23 diz assim: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, igreja daqueles que foram arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, veja que aqui, Paulo está falando de uma igreja composta de pessoas anotadas, arroladas no céu. Então, ele não está falando de uma igreja local, nem de uma igreja terrena. Ele está falando de uma dimensão muito maior de igreja. É uma eclésia, mas é uma eclésia muito mais amplo. Assim como Paulo usa o termo em Efésios, vários textos aqui que a gente vai ler. Ok? Então vamos lá para Efésios 1, 22. E a gente lê todos esses textos. São textos importantes para a gente entender a forma como Paulo está se referindo à igreja nesse contexto de igreja universal. Efésios 1, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles a que tudo enche em todas as coisas. Veja, descrição de igreja como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, e a igreja é o seu corpo. É uma imagem de Cristo, como Cristo cabeça e o corpo a igreja, e todas as coisas debaixo do seu pé. Pensa nessa imagem. Então, é uma abordagem de igreja, uma igreja que é muito maior do que uma igreja local. Não pode uma igreja local ser todo o corpo de Cristo, ok? Efésios 3, 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Está falando da igreja que prega o evangelho e a faz conhecida nos lugares celestiais. Não é uma igreja local que vai fazer isso, mas toda a igreja, todos convertidos que fazem isso. Efésios 3, 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Está falando de uma igreja de todas as gerações, uma igreja atemporal, de hoje, de ontem e do futuro. Efésios 5, 23, 24, 27, 29 e 32. Então, Efésios 5, 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. De novo, a descrição: Cristo como cabeça, o corpo, a igreja. 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então veja que tem aqui uma igreja definida não como uma congregação local, mas com um grupo muito grande de salvos, de pessoas que foram salvas nesse tempo e em outro tempo. Olha Apocalipse 7, 9. Apocalipse 7, 9 diz assim: Apocalipse, e depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, estamos falando de uma igreja de ontem, de hoje, do futuro, uma igreja de todos os salvos, uma Assembleia de Cristo que já existe no céu. Já existe e a ela está sendo acrescentada os salvos. Ok? Também a Assembleia do Cordeiro em Apocalipse 19, 1 e 6. Apocalipse 19, 1 diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu com grande voz, numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. 19, 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Uma voz forte de uma multidão de salvos que já estavam com o Cordeiro. A igreja de Cristo, a igreja do Cordeiro, ok? Essa igreja é a igreja eclésia universal, a igreja de todos os tempos. Existe essa no céu, existe uma aqui na terra, que a gente chama de igreja militante. Enquanto estamos na terra, nossa missão é pregar o evangelho. Então aqui somos igreja militante. Quando eu morrer, eu serei igreja triunfante. Mas por enquanto eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar da palavra, e é isso que a igreja aqui tem que fazer. É uma eclésia militante. E depois será uma eclésia triunfante. Então, as cartas de Paulo, todas elas foram escritas para essa igreja militante. Todas estas cartas de Paulo foram escritas. Éfeso, Hebreus e Colossenses, Tessalonicenses, eram igrejas existentes no mundo antigo, e Paulo escreveu para elas. As igrejas que estão em Apocalipse 2 e 3, a carta, a igreja de... Tá lá, tem outras cartas. Também são igrejas militantes, são igrejas na terra. E depois seremos, então, igrejas triunfantes. Então, esse foi o segundo tópico que fala da dimensão universal da igreja. Tá, e a igreja como corpo de Cristo? Então, primeiro, igreja, congregação local. Segundo, congregação universal, todos os salvos em todos os tempos, a militante na terra e a triunfante no céu. E agora a igreja na ilustração como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e Efésios 4, de 1 a 16, a eclésia, a igreja, é mostrada como corpo de Cristo. Vamos ler essas duas passagens, são bem importantes para a gente. Então, 1 Coríntios 12, de 12 a 31, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra,
também os que em nós não são decorosos revestimos especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem com os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele e todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretando todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, aqui Paulo está abordando o corpo como a igreja como corpo. Várias partes diferentes, mas com funções muito importantes. Efésios 4, de 1 a 16, é um outro texto semelhante. Já começa dizendo a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça vos foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação em si mesmo em amor. Somos um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. Essa é a ilustração que Paulo colocou aqui. O corpo quer dizer interdependência e complementariedade. Interdependência. Meu pulmão, parece que ele respira sozinho, né? Ele depende do meu cérebro que manda comando para o meu pulmão. Meu coração bate, não sei se bate sozinho, aí eu não sei muito bem a química, não sei se é involuntário, mas se parar, o cérebro depende dele. Então, tudo depende de tudo aqui. Há uma interdependência e há uma complementariedade. A visão, a audição, o olfato, o tato nos dão sentimento espacial, nos fazem sentir como é o nosso ambiente em volta. Eles são complementares. O corpo é assim, tá? Eclésias é assim. Somos, na igreja, complementares, né? E a igreja é um grupo de pessoas que devem solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar
umas das outras. E quando a gente fala em isolar, a gente não está falando do que está acontecendo agora. A gente está cumprindo determinações governamentais sanitárias para que nós estejamos seguros num primeiro momento e reduzamos a velocidade de propagação da doença. É um caso totalmente atípico que a gente está vivendo, tá? Mas mesmo assim, estamos em contato uns com os outros, conversando, trocando ideia e nos reunindo, né? E não podemos estar isolados disso. 1 Coríntios 12, 27, parte do texto que lemos: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Não podemos esquecer que nós somos membros desse corpo, né? Não podemos confundir a autonomia que a igreja tem com o isolamento. Uma igreja, ela precisa estar ligada a outras. Algumas igrejas, às vezes, confundem isso. Acham que por estarem isoladas podem fazer tudo do jeito que acham que deve fazer. Bom, para a gente levar esse nome batista, essa placa, como alguns dizem, é porque a gente está dentro de certa doutrina, dentro de certa área. Se você não concorda, procure uma outra doutrina que seja dentro do que você acredita, conhece e concorda. Eu sou batista, fui criado na Batista, busco questionar as coisas à luz da Bíblia e tenho visto a maioria delas, a esmagadora maioria delas, dentro da Bíblia. Geralmente, quando a gente vê alguma coisa fora da Bíblia, não é algo que a denominação como um todo está acreditando. É alguma igreja específica, a igreja local, específico, com um costume específico, que está fazendo alguma coisa que não está aqui na Bíblia, não, né? Mas não sendo isso, então a gente tem, eu frequento a Igreja Batista porque é aquela que eu identifico as crenças da Bíblia, aquilo que eu entendo da Bíblia mais fortemente, ok? Mas a autonomia da igreja dá a sua liberdade de ação, mas ela não é independente no sentido de isolamento. Ele é independente porque não depende de ninguém mandar ela fazer as coisas que ela tem que fazer, mas ela deve coexistir com as demais igrejas. Lá em Efésios 1, 22 e 23, a Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23, de todas as coisas, pois de todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja ali é o corpo de Cristo. Se Cristo está em cada crente, João 14, 23, né? Então cada crente é morada de Cristo, e também o Pai e o Espírito Santo. Então, João 14, 23 traz um texto bem interessante, que diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Então, se alguém está em Cristo, Cristo vive do coração dessa pessoa, faz morada em nós, e fazendo morada em nós, Cristo está em nós. Também Pai e o Espírito Santo está em nós. Paulo diz que nós somos santuários de Deus, e o termo que ele usa é o naos, que a Septuaginta traduziu do Velho Testamento como sendo um lugar santíssimo. Lembra aquele santo dos santos? Que só o sacerdote podia entrar? Então, esse santo dos santos, lugar santo, é o termo que Paulo usou para traduzir que somos santuário de Deus. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Se alguém está em Cristo, nós fazemos morada nele. Vimos em João, Efésios 2, 22, diz algo semelhante também. Então, precisamos lembrar disso. Igreja é o corpo de Cristo, e Cristo e Pai e o Espírito Santo estão presentes em nós, fazem morada em nós,
quando nos convertemos. A igreja também local é o corpo de Cristo num lugar específico. Então, crente falando mal de igreja, não existe, né? Claro que existe, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas veem coisas que acham errado, em vez de tentar colaborar, levar ao pastor, tentar comentar, eu não gostei daquela coisa daquele jeito, aquilo não me pareceu bem, em vez de falar com alguém que vá poder tomar uma atitude e agir de uma forma que vá somar, as pessoas viram, falam, fofoca, criticam e espalham informações, falta de informações tristes a respeito daquilo. Isso prejudica, isso fala mal de nós mesmos. Além disso, quando levaram a adúltera para Jesus, o que Jesus disse? Que vocês estão certíssimos, ela adulterou, a lei manda apedrejar, 10. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que eu nunca fiz nada de errado na igreja? Será que eu nunca decepcionei alguém? Será que eu nunca errei dentro das coisas que eu faço? Olha, é muito difícil. Eu sou muito imperfeito e eu tenho certeza que eu já decepcionei algumas pessoas. Então, a eclésia é uma igreja, é uma congregação num determinado local. É o corpo de Cristo, apesar de seus defeitos. Né? Paulo disse isso aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 27. A mesma ideia está em Colossenses 1, 24. Não há igreja local perfeita, não existe. Não há igreja perfeita, gente. Às vezes a gente ouve lá, voltemos à pureza, santidade, a simplicidade da igreja primitiva. Caramba, leia a Bíblia. Se você for ver as cartas de Paulo, elas foram escritas na sua maioria para corrigir problemas nas igrejas. A carta de Paulo aos Coríntios está falando de moralidade dentro da igreja. Olha, está falando de desordem em Corinto. Olha só, a igreja primitiva, perfeita e simples, eu acho que não, viu? Sabe por que não? Porque aquela igreja era composta de pessoas e as nossas igrejas são compostas de pessoas. Um tempo atrás eu brincava que eu dizia que a igreja seria um local perfeito se tirassem as pessoas. Porque são elas que causam todo o problema, são elas que brigam, são elas que causam confusão, são elas que falam mal umas das outras. Então, se tirasse as pessoas, estava tudo resolvido. Só que se tirar as pessoas, não é mais igreja. Então, somos corpo de Cristo. Todos temos defeito. Todos temos defeito. Todos erramos. Todos decepcionamos. E precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender a perdoar os outros como queremos ser perdoados. Lembra? Ajuda-nos a perdoar os nossos defensores, né? Como a gente tem sido perdoado. Enfim, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a morder a língua ao invés de criticar e falar mal. A gente precisa aprender a somar e não atrapalhar as coisas que são realizadas. Tá? Então, Cristo, a igreja local, corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou da igreja local. Se eu estou falando mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. Alguém por acaso chega assim, não gostei dessa mão. Aí pega o martelo e começa a bater na mão. Não faz sentido, vai doer, né? Mas quando a gente fala mal da igreja, às vezes não dói. Olha só que coisa. Então, eu sou o corpo de Cristo. Falar mal da igreja é falar mal de mim mesmo. A gente precisa honrar e amar a igreja, não falar mal dela, ok? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Não são pelos nossos méritos que nós somos o que somos, mas pela graça de Deus. Graças a Deus. Se a igreja dependesse de mim para ser perfeita, ela estaria com alguns problemas, ou muitos. Igrejas cooperativas e solidárias. Então, o pastor Exaltino ainda coloca aqui a questão da
cooperatividade entre igrejas e igrejas solidárias. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Pessoas estão passando fome. Agora, com frio, pessoas vão ficar sem abrigo, sem casacos. Por quê? Porque a gente não está saindo para comprar nada, né? Shopping fechado, então eu não vou comprar um casaco novo, vou ficar com o meu velho, mas tem gente passando frio. Então a gente precisa ser solidário. As cartas paulinas não possuem um modelo de organização de igreja. Lá em Atos 15 foi bem uma exceção. Atos 15, por acaso, tem um episódio de organização dentro de uma igreja. Mas as cartas paulinas não trazem a forma, a hierarquia, os cargos, as funções, um regimento interno que a gente gostaria, né? Gostaria de pegar na Bíblia um regimento interno da igreja. Mas esse não é o foco, ok? Mas tem alguns princípios dessa igreja que a gente pode entender. O governo próprio, a autonomia, a cooperação, o relacionamento solidário, a contribuição aos necessitados, inclusive a igrejas necessitadas e a visão do todo. Gente, visão do todo, isso é essencial. Igreja de Cristo, essa igreja universal. Nós como igreja local, nós como elementos de uma igreja, somos membros dessa igreja local e da universal. Essa universal é o que a gente chama de reino de Deus. É a igreja toda, é o todo. Aqui na África, na Ásia, na América do Norte, hoje, ontem e amanhã. A igreja de todos os tempos. Nós fazemos parte delas. O elo de ligação, o que liga todas essas igrejas locais é um só, é Cristo. A igreja é uma ideia fantástica, ela nasceu no coração de Deus desde a eternidade. Efésios 1:4, tá? Desde antes da criação do mundo, Deus pensou em igreja. Pense que no final da nossa vida não haverá família, haverá igreja. A Bíblia descreve que estaremos numa congregação e estaremos nessa congregação, vamos dizer nessa congregação. Então, no final, vamos ter uma congregação celestial, igreja, e não mais família. Não estou dizendo que família não seja importante de forma alguma, mas o conceito que vai prevalecer ao longo dos tempos, o que vai acontecer no final dos tempos é a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Somos corpo de Cristo e por isso somos Cristo na terra. A igreja é de Cristo, não queira ser dono dela. Olha só que interessante, para pensar e agir. Não queira ser dono da igreja. Não aceite que pessoas sejam donos da igreja. Não estou falando de não acatar a liderança pastoral, mas cuidado com quem está mandando e o que está mandando na igreja. Seja feliz em ser da igreja e ame a sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Muito mais do que uma pessoa cheia de opiniões para criticar, é necessário uma pessoa que esteja disposta a somar. Não é fácil, com certeza não é fácil, mas a gente precisa somar, precisa estar somando a igreja. Precisamos estar nos doando à igreja. Que Deus nos abençoe a sermos igreja, a sermos corpo de Cristo, bem ajustado. Não um corpo com o joelho com desgaste na junta, com o pé machucado. Não é esse corpo. Um corpo perfeito, bem ajustado, com todas as peças muito bem ajustadas e trabalhando em proveito do reino. Deus nos abençoe e nos ajude como reino de Deus.